Sejam bem-vindos a esta conferência de encerramento do segundo CIPI. Em nome da Comissão Coordenadora, quero agradecer a presença e a participação da professora Vera Monteiro aqui como conferencista. Uma breve nota biográfica da professora Vera Monteiro. A professora Vera Monteiro é professora associada do ISPA e exerce a sua atividade como docente em programas de formação de futuros e educadores, professores e também psicólogos. Iniciou o seu percurso em Psicologia da Educação no ISPA em 1985, movida pelo desejo de compreender como é que os processos sociais, emocionais e cognitivos influenciam a aprendizagem ao longo da vida. A sua atividade inicial como investigadora teve como enfoque o estudo das interações entre pares e o seu impacto no desenvolvimento cognitivo, tendo consagrado quer a sua dissertação, mestrado, mas também doutoramento, ao aprofundamento desta temática. O seu trabalho foi pioneiro ao evidenciar como é que as interações entre pares podem melhorar não só a aprendizagem, mas também a investigação, o autoconceito e a autoestima. Os seus contributos para a investigação estendem-se por mais de 30 anos, incluindo a participação em vários projetos financiados que exploram os aspectos emocionais e motivacionais da aprendizagem. A investigação mais recente de Vera Monteiro é centrada na relação entre as práticas de avaliação formativa e outras variáveis educacionais, como, por exemplo, a aprendizagem autorregulada, a autoeficácia, a motivação e o desempenho académico. E a questão a que ela se propõe aqui nesta conferência a responder é até que medida quer a avaliação formativa e a autorregulação podem se afirmar como pilares essenciais na promoção da aprendizagem sustentável. In English, to what extent, teoria, formative assessment and self-regulation can be the foundations of sustainable learning. Okay? Thank you. Passo então a palavra à professora Vera Monteiro. Muito obrigada, Zé Maria, pela minha apresentação. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito para estar aqui a partilhar convosco alguns dos trabalhos que eu fui fazendo nas últimas 3 décadas e queria agradecer a vossa presença hoje aqui neste sábado e aos colegas que estão lá em casa também. Muito obrigada por estarem aqui hoje comigo e com todos que estão interessados nas variáveis que realmente contribuem para o desenvolvimento sustentável e para a aprendizagem sustentável. E realmente aquilo que eu me propus aqui apresentar, a avaliação formativa e a autorregulação como pilares essenciais na promoção de uma aprendizagem sustentável. Digamos que a psicologia da educação nas últimas décadas tem feito imensos progressos no sentido de apresentar uma série de atividades e de explicações para que as crianças tenham uma aprendizagem mais eficaz. E dois dos contributos, dois dos campos que se evidenciaram por mostrar essa influência na aprendizagem foram, por um lado, a avaliação pedagógica, nomeadamente e em particular a avaliação formativa, e o outro campo, a autorregulação, em particular a autorregulação para a aprendizagem. São 2 domínios que só ultimamente é que têm começado a combinar-se. Os autores só ultimamente é que têm olhado para estes 2 domínios no sentido de retirar benefícios dos 2 corpos teóricos e das 2 abordagens que
que estão subjacentes a estes dois construtos, porque normalmente o que era habitual era os psicólogos educacionais trabalharem muito a autorregulação, e a autorregulação para a aprendizagem, e depois havia muita gente mais ligada à educação que trabalhava as práticas avaliativas. Eu sou da opinião que nós, se combinarmos, se ligarmos estes dois quadros teóricos, podemos retirar bastantes benefícios para a prática de ensino dos nossos professores, que irão fomentar não só o desenvolvimento cognitivo, mas também o desenvolvimento não cognitivo. Ora bem, então, se calhar começaria rapidamente, porque não só estamos atrasados, mas porque também a colega Eleftéria ontem já falou sobre este conceito, apresentar-vos os três conceitos, porque exatamente eles têm abordagens na literatura, por vezes, bastante diferentes. E, felizmente, eu partilho a mesma definição que a colega de aprendizagem sustentável. E, portanto, facilitou-me o trabalho e hoje apenas vou aqui resumir esta ideia do que é a aprendizagem sustentável. É uma aprendizagem que eu considero que tem estas três vertentes: uma aprendizagem para todos, uma aprendizagem que tem uma abordagem à educação inclusiva. E esta educação inclusiva é extremamente importante, e ontem já também falámos um bocadinho aqui sobre a importância destas práticas inclusivas em contexto de sala de aula. E a ideia é dotar os professores de não só competências e recursos para darem resposta às necessidades individuais, da grande complexidade e diversidade de alunos que têm cada vez mais nas nossas salas de aula. E, portanto, esse é um grande desafio da aprendizagem sustentável. Um outro é o ensino eficaz. E um ensino eficaz que está subjacente à abordagem inclusiva é um ensino em que os professores, por exemplo, utilizam atividades flexíveis, atividades diversificadas, com formas de avaliação específicas para cada situação. Utilizam práticas que têm em conta aquilo que o aluno já traz para a sala de aula, têm em conta o capital social e cultural do aluno, têm em conta a sua motivação, etc. E isto tudo vai contribuir para que esta aprendizagem seja mais duradoura e se faça de forma mais profunda, e daí uma aprendizagem para a vida. O outro construto é de aprendizagem, de autorregulação para a aprendizagem. E a autorregulação para a aprendizagem também tem vários teóricos e várias abordagens teóricas subjacentes. Eu trouxe-vos aqui as duas mais conhecidas, a abordagem do Pinterich e do Zimmermann, mas o que é comum nestas duas abordagens é que um aluno é autorregulado quando ele consegue estabelecer metas e consegue pôr em prática uma série, de forma sistemática, ações, comportamentos cognitivos, metacognitivos, motivacionais, comportamentais, que o vão ajudar a atingir essas metas. E são, então, a psicologia da educação tem realmente introduzido vários modelos sobre a aprendizagem autorregulada.
Um deles é o do Pinterest, e foi neste que eu me inspirei no meu trabalho, que explica que a autorregulação passa por 4 fases. O planeamento, que é feito antes da realização da tarefa, a monitorização e o controle que ocorrem durante a realização da tarefa e a reflexão após eu estar a fazer a tarefa. Mas aquilo que se tem mais investigado é estas fases no domínio da cognição. E, portanto, muitas vezes este conceito de aprendizagem e de autorregulada e autorregulação vem muito associado à tal da metacognição, porque há muita investigação feita nesta área. Agora, o que os autores da autorregulação para a aprendizagem referem é que existem 3 áreas que são importantíssimas para um aluno autorregulado. E nenhuma delas só por si é suficiente para o aluno estar autorregulado. Então são estas 3 áreas: a cognição, a motivação e os afetos e o comportamento. Então estas 4 fases estão presentes nestas 3 áreas. Portanto, o aluno começa por estabelecer objetivos, metas de aprendizagem e depois, em termos motivacionais também, que objetivos é que eu tenho de aprendizagem, começa a pensar o que é que eu vou precisar para fazer esta tarefa, que tempo é que eu vou precisar para realizar a tarefa. Portanto, há uma planificação, há uma série de estratégias ao nível da planificação para a realização dessa tarefa. E durante a realização da tarefa, o aluno vai fazendo a monitoração. E é aqui, por exemplo, que em termos cognitivos se aciona a metacognição, não é? E ele vai pensar sobre a atividade que está a fazer, o que é que ele está a compreender, que dificuldades é que ele está a ter naquela realização daquela tarefa. E aciona também o controle, que é: será que esta estratégia é mais adequada? Preciso de mudar esta estratégia? Em termos motivacionais, será que vai gerindo a sua motivação para fazer aquela tarefa que o ajuda a progredir e a persistir na tarefa, ou então a desistir? O autorregulado vai progredir e vai persistir. Ou preciso de mais tempo para realizar a tarefa, este espaço onde eu estou a trabalhar não é o mais adequado, distrai-me facilmente, vou à procura de outro sítio para poder trabalhar. E no fim o aluno acaba por fazer uma reflexão sobre o seu desempenho naquela tarefa e vai fazendo atribuições causais do seu sucesso e insucesso, as razões pelas quais ele teve sucesso ou insucesso naquela tarefa, vai fazendo ajustes relativamente a estes aspectos. Ora bem, estas fases vão-se repetindo sistematicamente. Agora, elas não têm que ser lineares, é o que dizem os autores. Não têm que vir sempre por esta ordem, não há também uma hierarquia entre elas, é um processo dinâmico em que estas fases vão surgindo e à medida que o sujeito está a realizar a tarefa, por vezes salta-se uma daquelas fases, passa-se, por exemplo, da reflexão logo para a monitorização. Não é obrigatório que haja esta sequência contínua das fases. E porquê que a aprendizagem autorregulada é tão importante e os teóricos da psicologia da educação têm-se preocupado tanto com isso? Porque os estudos têm demonstrado realmente que os alunos mais autorregulados também são alunos que têm um melhor desempenho académico, são alunos mais otimistas, são alunos que têm mais pensamento crítico, são alunos que conseguem fazer questões, colocar hipóteses, testar essas hipóteses, fazer ajustes quando utilizam as estratégias, esta não funciona, deixa lá ver como é que funciona com outra tarefa, conseguem interpretar resultados, e isso é muito importante. Nós queremos muito alunos com estas características e daí
a importância da aprendizagem autorregulada. E outra coisa que a literatura também nos diz sobre a aprendizagem autorregulada é que ela pode ser aprendida, ou logo pode ser ensinada. Nós podemos ensinar as crianças a serem autorreguladas e, portanto, este uma boa coisa para nós enquanto psicólogos e para os professores. Bom, o professor Zé Maria falou ali que das minhas áreas de investigação foi muito as interações entre pares. E quando eu comecei a interessar-me pelas coisas da autorregulação, comecei a ler alguns autores e comecei a surgir esta terminologia. Aliás, a colega ontem já colocava numa dos slides auto e correlação da aprendizagem. E esta correlação também tem diferentes definições. E eu partilho muito esta definição da Linda Halal dentro de uma perspectiva socioconstrutivista. Ou seja, o Vygotsky fala que as aprendizagens se dão primeiro num plano social para depois serem internalizadas para o plano intraindividual. E esta passagem do plano social para o plano intraindividual dá-se com a ajuda dos outros. Os outros vão-me ajudar a fazer esta internalização dos conhecimentos que eu estou a fazer no plano social para o plano intraindividual. Então, se essa mediação, se esse apoio e se essa ajuda, quanto mais rica for, tanto melhor é o meu conhecimento e tanto mais autorregulado eu estou, porque o próprio Vygotsky já fala em autorregulação. Ou seja, quando o aluno consegue fazer esta internalização, que passa a ser um processo mais individual. Então, a correlação da aprendizagem, eu acho que a terminologia é muito feliz aqui, é a influência conjunta da autorregulação do aluno e da regulação por outras fontes, nomeadamente em sala de aula, os professores, os colegas, mas também os instrumentos que ele tem à sua disposição, não é? E isso vai ser importante na progressão da aprendizagem dos alunos. E como é que entra aqui a avaliação formativa? A avaliação formativa tem sido uma temática que eu também investigo já há muitos anos, e quando eu andava a estudar estas coisas, as variáveis da motivação, da percepção de competência, etc., comecei a ligar isto também à avaliação, a fazer algumas investigações sobre estas coisas através da avaliação, das diferentes formas de avaliação. E quando eu me debrucei mais sobre a autorregulação, comecei a pensar, bem, há aqui uma série de construtos que são muito semelhantes na avaliação formativa e naquilo que dizem os teóricos da autorregulação. E comecei então a juntar mais um, se calhar isto é capaz de dar 2 e é uma coisa mais interessante. E realmente a avaliação formativa é uma avaliação que tem como função a regulação do processo de ensino-aprendizagem, dá-se durante a aprendizagem e a ideia é que quer o professor, quer o aluno vão retirando informação durante esse processo que lhes permita ir fazendo os ajustes para melhorar a sua aprendizagem. Portanto, o objetivo final da avaliação formativa é melhorar a aprendizagem. Então, quando nós falamos em avaliação formativa, há 3 questões que nós colocamos sempre, não é? Quando nós estamos a fazer avaliação formativa. Uma é o que é que eu preciso de aprender, ou o que é que os meus alunos têm que aprender, precisam de aprender. A outra é como é que eu estou a ir, como é que as coisas estão
a passar-se, não é? E a terceira questão é como é que eu vou fazer para chegar ao meu objetivo, àquilo que eu quero, à aprendizagem que eu quero que seja feita. Nesta modalidade de avaliação, há vários intervenientes, em particular o professor, os colegas e o próprio sujeito. Então, o William e o Thompson propõem 5 estratégias que são importantíssimas quando os professores fazem avaliação formativa. E agora vamos começar a ver, à medida que eu as vou explicando, estas ligações entre estas estratégias e a aprendizagem autorregulada. A primeira grande estratégia é esclarecer, compartilhar e compreender as intenções de aprendizagem e os critérios de avaliação. No fundo, é os alunos terem acesso não só aos objetivos ou às metas ou àquilo que o professor quer que eles aprendam, por um lado, e que partilhem entre eles e que isso não seja um bicho de 7 cabeças, que seja uma coisa transparente, normal, não é? E que isso seja partilhado, mas que as crianças compreendam e que não venham lá numa linguagem muito esquisita, muito dos livros, não é? Que às vezes os professores até escrevem o objetivo, mas as crianças ficam a olhar o que será aquilo, o que é que aquilo quer dizer, não é? Portanto, tem que ser numa linguagem que seja acessível às crianças, elas têm que compreender, têm que perceber, não é? O mesmo acontece para os critérios de avaliação. Quando eu estou a avaliar, os alunos devem saber que critérios é que eu vou ter em conta quando eu for avaliar aquela tarefa de avaliação. E isto tem que ser partilhado. Isto não é um jogo do esconde. Esconde-esconde, não é? Não, isto é um processo aberto, transparente. Todos nós sabemos as regras do jogo. Se não é injusto, só de um lado é que sabem as regras, os outros não têm acesso às regras do jogo, vou perder de certeza, não é? Então, esta primeira estratégia vai ser importantíssima ali para as estratégias 4 e 5, vocês já vão ver. Lembram-se que eu vos disse, da autorregulação, que a primeira fase era a quê? Planificação, em que o aluno faz o planeamento, estabelece objetivos. Estão a ver? A primeira ligação, a primeira conexão entre a avaliação formativa. Porquê? Porque ao fazer isto, o professor está a partilhar a responsabilidade da avaliação com os alunos. E eles vão se sentir responsáveis pela sua própria aprendizagem. Segundo, desenvolver instrumentos de avaliação em sala de aula que coloquem em evidência aquilo que os alunos estão a aprender. E muitas vezes nós, enquanto professores, não ligamos muito a estes instrumentos de avaliação, achamos que eles servem para tudo. Mas não, para uma aprendizagem, por exemplo, para fomentar a aprendizagem autorregulada, vou dar só 2 exemplos, mas, por exemplo, o questionamento. O questionamento pode ter um potencial enorme na autorregulação. As discussões que os professores podem ter à volta do questionamento com os seus alunos podem e contribuem muito, se ele for bem feito. Questões abertas. Dar tempo aos alunos para responderem, não é? E não estar à espera de um julgamento avaliativo da resposta do aluno quando eu faço o questionamento. Ok, vou continuar. Este questionamento, portanto, dialógico, é aquilo que eu quero dizer, que é um questionamento dialógico que eu dou a palavra ao aluno. E, portanto, o próprio aluno não é só responder, quem foi o primeiro rei de Portugal foi Dom Francisco Henriques, mas é proporcionar ao aluno um tempo de resposta aberta,
não é? Que ele possa responder, porque a partir da resposta dele, o professor vai tirar a informação para fazer os ajustes que precisa, em termos do seu ensino, às necessidades de cada um dos alunos. Então, o questionamento, as discussões em sala de aula têm que colocar em evidência, os instrumentos de avaliação no geral, têm que colocar em evidência as aprendizagens que os alunos estão a fazer naquele momento. Terceira estratégia, o feedback. O feedback também tem que ser um feedback dialógico. Não pode ser um feedback só centrado na pessoa ou só centrado no resultado final. Nem deve ser centrado na pessoa, diria mesmo. Portanto, o feedback tem que ser uma definição de feedback, tem muito a ver com o preenchimento da lacuna entre aquilo que a criança tem, aquilo que a criança sabe e aquilo que ela precisa de aprender. E esta lacuna, este preenchimento desta lacuna é o feedback. É o feedback, são as informações que eu dou ao aluno para ele chegar à aprendizagem, não é? Só que nós temos verificado que dar feedback não é suficiente. E houve muito trabalho feito sobre estratégias de feedback eficaz e os professores utilizavam essas estratégias e aquilo não, por vezes aquilo não funcionava. E não funciona porquê? Porque falta a segunda parte da definição de feedback. Não é? O segundo ator que está incluído neste processo interativo do feedback. Mais uma vez, o feedback tem que ser dialógico. E, portanto, imaginem, às vezes eu falava com os professores e eles diziam, e eu dou-lhes tanto feedback, dou-lhes tantas informações, mas aquilo não resulta nada. Pois não. Porque do outro lado está um aluno. E é um aluno que tem emoções, que tem motivações sobre aquilo que o professor me está a dizer. E, portanto, às vezes entra a 100 e sai a 1000. Porquê? Porque eu não gosto, ou porque tenho vergonha do professor e, portanto, acho que ele está-me a dizer imensas coisas, sou muito bem educada e digo sim, percebi perfeitamente. Não percebi nada. Não é? Ou porque aquela matéria não me interessa nada e, portanto, sai. Não é? E realmente tem que estar atento se o aluno compreendeu o feedback que eu lhe dei, se o aplicou e se isso o ajudou a melhorar a aprendizagem. Esta é a parte que falta ao feedback que os professores habitualmente dão. E isto é que permite depois o aluno ficar autorregulado, os tais ajustes que têm que ser feitos, mas com estas condições. Não é só dar feedback. Quarta estratégia é utilizar os outros como recursos de aprendizagem uns dos outros. E aqui faz-me lembrar muito, e falo não só no trabalho de colaboração, nos trabalhos de grupo, que têm formas para serem feitos. Não pode ser só, olha, juntem-se aí e façam aqui este trabalho em grupo. Há regras para trabalhar em grupo. Há formas de trabalhar em grupo se eu quero ter uma aprendizagem eficaz, não é? Uma aprendizagem sustentável. Não é? E a mesma coisa em relação à avaliação por pares, ou à avaliação entre pares. Não basta eu dizer aos miúdos, olha, troquem lá a ficha, um com o outro, e agora cada um corrige a ficha do outro. Não é suficiente. Se eu não fiz aquilo que eu vos disse, que eu vos falei ali no ponto 1, na estratégia 1, que é o aluno, cada um deles tem, para fazer avaliação entre pares, tem que dominar os critérios de avaliação. Senão estamos a avaliar coisas diferentes. Eu não sei. Isto é extremamente importante, não é? Não só porque a avaliação é mais justa e mais objetiva, mas também porque eu sou responsável por saber que critérios é que eu vou ter em conta na avaliação da tarefa do meu colega. Isto não é uma coisa qualquer, eu tenho que saber, eu tenho que estar aqui a olhar para isto e ver se funciona, se não funciona, e não é dar notas, que é outra coisa que às vezes, olha,
Não, é dar o tal feedback formativo, descritivo. Não ponham os miúdos a dar notas uns aos outros. E depois, a quinta estratégia, não é? Que é o próprio aluno tornar-se responsável pela própria aprendizagem. E eu penso que o conjunto destas estratégias vai levar a esta quinta estratégia, e aqui estou-me a referir à autoavaliação. E a autoavaliação também depende muito da estratégia 1. Um aluno só se consegue autoavaliar se eu o ensinar a fazer isso. Eles não sabem fazer. Nós temos que os ajudar a fazer essa autoavaliação. E é importante eles perceberem o que é que eu quero avaliar em mim. Hein? Que aprendizagem é que eu quero avaliar? E o que critérios é que eu vou ter em conta para avaliar se eu estou a conseguir progredir ou não estou a conseguir progredir na aprendizagem que eu estou a fazer. Nós fizemos um trabalho há uns tempos em que os nossos colegas aqui da Psicologia e da Educação estivemos quase todos envolvidos neste trabalho, em que nós tentámos um pouco saber as concepções que os professores do primeiro ciclo tinham sobre a avaliação e as concepções que os seus miúdos, as suas crianças, tinham da avaliação dos seus professores. E aquilo que nós constatamos é que os professores têm uma concepção muito mais formativa da avaliação e portanto, referem que a avaliação deve ser uma avaliação formativa, etc, etc. Já as crianças têm uma concepção muito mais sumativa da avaliação, certificativa. Não é? E isso fez-nos pensar porque é que isto acontece. Então, eles estão todos na mesma sala e fomos avaliar as práticas de avaliação desses professores, porque uma coisa é o que eles nos dizem, outra coisa é o que os professores fazem. E nós fomos avaliar as práticas avaliativas destes professores. E essas práticas são tendencialmente sumativas e, portanto, faz sentido, não é? A explicação dos resultados dos alunos, há maior aproximação nas concepções dos alunos às práticas dos professores do que às concepções. Esqueci-me de pôr. Zé Maria, põe aí, tira o som, se faz favor. Ora bem, em relação ao feedback já vos falei, vou andar para a frente, mas só dizer que o ETI considera que há, no mesmo estudo que nós fizemos, utilizámos esta abordagem do ETI e do Timperley sobre o feedback, que eles referem a 4 tipos de feedback que os professores podem fornecer aos alunos. Um é o feedback centrado na pessoa, outro é o feedback centrado na tarefa ou no resultado, outro é o feedback centrado nos processos que levam àquela resposta e o último tipo de feedback é o feedback da autorregulação, que leva os alunos a fazer então esta reflexão, todas aquelas fases do processo da autorregulação. E o que é que nós constatamos, não é? Das 1675 interações que nós analisamos, não surge o feedback da autorregulação. Nunca apareceu. O feedback mais, e portanto é o mais eficaz, é o feedback da autorregulação e o feedback de processo. O menos eficaz é o feedback centrado na pessoa, que a maior parte dos autores já nem o considera feedback. E o feedback centrado no resultado ou na tarefa, onde na nossa amostra, portanto, com os sujeitos que nós trabalhamos, as interações dão conta de um feedback muito mais centrado, portanto, na tarefa, e o que quer dizer que há muito trabalho a fazer sobre este assunto. Então, agora, o modelo que eu fui buscar, inspirar-me em alguns teóricos na minha prática e tentei
fazer, digamos assim, com base em alguns autores, um modelo de explicação desta aprendizagem mais significativa e que contribui, isto irá contribuir para uma aprendizagem mais sustentável, que é um contexto, portanto, baseado numa perspectiva socioconstrutivista, em que os contextos têm um papel importante quando os alunos aprendem. Desde os contextos mais distantes, e portanto aqui estou-me a referir aos contextos históricos, culturais, sociais e comunitários, até aos contextos mais próximos dos alunos, e neste caso o contexto de sala de aula. Estes contextos vão ter um papel importante nas tarefas de aprendizagem e na autorregulação dos alunos e na aprendizagem autorregulada. E um aspecto que é muito importante também para esta aprendizagem autorregulada e a ter em conta é a tal bagagem que os alunos já trazem sobre a tarefa que eu quero que ele faça, não é? As crenças que eles têm em relação à tarefa, a percepção que eles têm de terem passado por situações semelhantes ou não, as expectativas que têm em relação àquela tarefa, os conhecimentos que têm em relação à tarefa, imensas variáveis pessoais que vão ter influência e são influenciadas também, porque isto é um processo bilateral, não é unilateral. E no contexto mais próximo de sala de aula, fazer salientar três aspectos, não é? Por um lado, o tipo de tarefas, que eu já falei, portanto, o tipo de tarefas que são dadas às crianças para fazer em contexto de sala de aula. Nem todas as tarefas são promotoras de autorregulação, há umas que são mais promotoras que outras, portanto, as tarefas mais abertas, mais centradas no aluno, em contextos realísticos, são tarefas mais promotoras de autorregulação. O suporte que os outros me dão, o apoio que os outros me dão, a forma como o professor me ensina, as interações que eu tenho, as dinâmicas interativas com os meus colegas e com o professor, são aspectos também muito relevantes para a autorregulação. Finalmente, na parte do contexto de sala de aula, a avaliação e o feedback. Eu penso que estes três aspectos, há outros, com certeza, do contexto que são igualmente relevantes, mas trouxe-vos aqui porque considero que são estes os que poderão ter uma influência mais direta nas aprendizagens dos alunos. E depois, no coração, digamos, da figura, lá está a autorregulação, os processos de autorregulação. É claro que isto só é feito porque isto é feito tudo em contexto, não é? Esta aprendizagem é feita num contexto em que esta corregulação da aprendizagem vai ser feita durante a aprendizagem da tarefa. E, portanto, a ideia é que os outros vão me ajudar e vão contribuir muito para a forma como eu vou ficar autorregulado. E, portanto, se por um lado podem promover essa autorregulação, por outro lado podem inibir a aprendizagem autorregulada. E não me queria estender muito mais, mas apenas referir aqui que existem três grandes razões para combinar, portanto, para fazer esta conexão entre a avaliação formativa e a aprendizagem autorregulada. A primeira é porque eles têm construtos em comum e portanto, esta ideia às vezes tem abordagens diferentes, definições diferentes,
é preciso trabalhá-los e ver como é que se pode definir quando nós trabalhamos as estratégias de autorregulação e as estratégias de avaliação formativa, mas é mais simples, quando há construtos em comum, por exemplo, as intenções pedagógicas, o aluno ter um papel ativo na sua aprendizagem, etc. São construtos que são semelhantes, mas muitas vezes têm abordagens metodológicas diferentes. Por exemplo, ao nível da autorregulação, ainda as investigações que têm sido feitas são mais ao nível dos modelos que explicam a aprendizagem autorregulada pelos psicólogos educacionais, ao passo que estes construtos da avaliação formativa, este construto da avaliação formativa tem sido trabalhado mais com os professores e os professores têm trabalhado mais a implementação destas estratégias de avaliação formativa. Eu acho que vale a pena juntar isto tudo, juntar estas abordagens, estes conhecimentos dos dois campos, porque isto vai realmente promover nos professores práticas de ensino mais eficazes. E depois os estudos também têm demonstrado que os professores têm conhecimentos por vezes diferentes sobre estes dois construtos. Em relação aos últimos estudos que têm sido feitos, são poucos, há muito poucos que trabalham os conhecimentos que os professores têm, por exemplo, sobre a autorregulação, e os que o fizeram, os professores têm muito pouco conhecimento sobre a aprendizagem autorregulada. Sabem mais sobre avaliação e modalidades de avaliação e, em particular, sobre a avaliação formativa. Contudo, o grande desafio é não só ter os conhecimentos, mas saber implementar esses conhecimentos. Porque aquilo que nós sentimos nas investigações que fomos fazendo é que os professores muitas vezes dominam os conceitos, outras vezes não, em relação à autorregulação, mas têm muita dificuldade em implementar as estratégias de avaliação formativa. Então, o grande desafio é trabalhar isto, não é? É trabalhar isto, é criar comunidades de aprendizagem nas próprias escolas, dentro das próprias escolas, um trabalho conjunto entre os psicólogos educacionais e os professores das escolas que permitam não só trabalhar estes conhecimentos, mas levar os diferentes professores a implementarem, por exemplo, 2 ou 3 estratégias de cada vez, ou da avaliação formativa ou da autorregulação, e depois voltarmos a encontrar, a discutir como é que foi contigo, como é que foi com o outro, o que é que sentiste, tiveste facilidade, tiveste dificuldade, porque no fundo é utilizar também as mesmas fases da aprendizagem autorregulada com os professores também, porque muitas vezes os professores também não estão autorregulados. E é preciso, para quem vai ensinar aprendizagem, estratégias de aprendizagem autorregulada, que eles próprios dominem esses conhecimentos e essas estratégias. Então, estas comunidades de aprendizagem podem começar dentro de uma própria escola e depois podem se estender em redes para outras escolas. E vamos partilhar como é que fizeste, como é que, imagina os professores de matemática do 7º ano que estão a dar um tópico qualquer. Como é que vamos fazer? O que é que os alunos têm que aprender? Como é que vamos pensar fazer isto, etc. Fazem a planificação em conjunto. Agora vamos implementar. E lá implementam 2 ou 3 ou 4 estratégias. Depois vamos juntar outra vez. Vamos discutir. Ok, como é que foi? Que dificuldades sentiste? Como é que, durante a aplicação, como é que foi com os teus alunos? A reação dos alunos, etc. E eu penso que, desta forma, nós podemos contribuir
para uma aprendizagem mais sustentável, mas fazer com que estes dois domínios da avaliação formativa e da aprendizagem autorregulada juntem sinergias, não é? Para uma aprendizagem mais eficaz e duradoura, não é? Obrigada.